Bem-vindos ao Abaixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. Esta semana temos um episódio especial dedicado à participação portuguesa nos Jogos Olímpicos da Juventude. Ora, os Jogos Olímpicos estão a decorrer na província de Gangwon, na Coreia do Sul. Começaram no dia 19 de janeiro e terminam no dia 1 de fevereiro. Vamos falar neste episódio com o diretor técnico nacional da patinagem de velocidade, Paulo Batista, e as atletas Jéssica Rodrigues e Francisca Henriques. Terminaremos depois com uma conversa com o chefe de missão, Pedro Flávio, que nos falará um pouco sobre o esqui alpino e os objetivos gerais da missão. Sem mais demoras, vamos a isso. Olá, Paulo. Foi a tua primeira participação nos Jogos Olímpicos da Juventude, a liderar aqui a secção de patinagem e velocidade. Primeiras impressões, objetivos, resultados, como é que foi a experiência? Foi muito bom, foi uma experiência muito enriquecedora, única, como tu referiste. Não é muito habitual nós estarmos nestas atividades e sendo a primeira vez é sempre, vemos tudo com os olhos de uma maneira muito empolgada e muito impressionados. Desde a cerimónia de abertura aos locais de competição extraordinários, à aldeia olímpica, ao convívio, à troca de pins que eles fartavam de trocar com outros colegas e outros colegas de outros países. Toda essa animação foi muito interessante e depois os resultados e a prestação deles foi incrível, sempre com um bom ambiente, um espírito de equipa muito grande e uma grande vontade de fazermos o melhor possível e honramos as cores de Portugal e a bandeira de Portugal e mostramos mais uma vez que os portugueses, quando estão envolvidos nessas atividades, têm sempre uma forma muito dinâmica, colaborativa e diplomata de conseguir estabelecer relações com todos e não só fazer a parte competitiva, mas também uma parte social, que é sempre muito importante nestas coisas. Portanto, as conclusões são todas positivas a todos os níveis. Na última vez que falámos, mencionaste que íamos levar 4 atletas a estes Jogos Olímpicos da Juventude. Hoje temos 2 das atletas que foram aqui disponíveis para falar connosco. Estamos a falar, obviamente, da Jéssica Rodrigues e da Francisca Henriques. Desde já um obrigado por terem aceito o convite e por estarem aqui. No entanto, convém mencionar que tanto o Martim Vieira como o Manuel Piteira também fizeram parte desta missão. Nós falamos já em fevereiro. Obviamente vocês agora estão noutra competição, estão no Japão, e o Manuel e o Martim já voltaram a Portugal, portanto não nos é possível falar com eles. Um, e eu se calhar começo por fazer uma pergunta à Jéssica e à Francisca, que é como é que foi a vossa viagem para a Coreia do Sul e como é que foram as impressões desse país que suponho que ainda não tinham visitado. Ora, então a viagem para a Coreia foi desafiante, acho que a todos os níveis. Nunca tinha ido sequer à Ásia, e ter ido à Coreia foi incrível, mas foi todo um desafio porque, primeiro, uma viagem longa de avião, um bocado massacrante para quem é atleta, principalmente. Estar tantas horas na mesma posição foi muito doloroso, mas depois chegar lá e ver assim outro mundo, porque isto é realmente outro mundo, passou logo. Agora aquilo que estou mais a habituar foi mesmo o jet lag, a diferença horária, tive noites sem dormir horríveis. Depois só queria dormir durante o dia, porque estava cheia de sono, que era o horário normal, como se estivesse em Portugal. Mas à parte disso, foi uma experiência única e que vai ficar para sempre, na minha memória e na minha caixinha de memórias. E tu, Jéssica, o que é que tens a dizer sobre as condições da aldeia olímpica e como é que eram os locais onde vocês estavam instalados? As condições eram maravilhosas, as pessoas são muito simpáticas. Todos os dias as pessoas vinham perguntar se estávamos bem e davam coisinhas, tínhamos sempre presentinhos. Tipo, a cada dia nós tínhamos um pin novo, que lá eles tinham na organização, eles davam. Foi excelente, foi mesmo divertido e adorei estar lá. E a pergunta que eu tenho a seguir é, obviamente,
qualificaram-se. Já falámos um pouco sobre a qualificação para estes jogos no episódio sobre a patinagem de velocidade. Um, e eu então vou fazer a pergunta que é como é que é a sensação de se qualificarem para os Jogos Olímpicos da Juventude e saberem que vão estar na elite mundial da vossa categoria, obviamente. É bom, é uma sensação única. No início eu não acreditei, tipo, não me caí logo a ficha. Só mesmo quando estava lá é que comecei a ver que eu estava nos Jogos Olímpicos. E foi o máximo, eu adorei estar lá mesmo. Foi a melhor experiência da minha vida, quanto atleta. A mim, eu acho que mesmo depois de ter acabado, ainda não me caiu a ficha. Te confesso que não estava. Foi algo muito inesperado, porque, eu vou ser sincera, não sabia sequer que isto podia ter acontecido este ano. Não foi nada de que no início de 2023 tivesse planeado, e foi natural e foi muito bom ter estado lá a representar as cores do meu país. Foi muito bom. Obviamente vou-vos perguntar sobre a cerimónia de abertura, porque lá está, acho que é o momento em que, se não perceberam que ainda estão nos Jogos Olímpicos, é nesse momento que se percebem, porque no estádio cheio para vos receber, como é que foi a sensação de entrar, e em particular para a Jéssica, que levou, foi uma das portas-estandartes, como é que foi essa sensação de entrar no estádio olímpico na abertura? Foi uma coisa única. Eu só olhava para o lado, só olhava para o outro, só via pessoas, pessoas e pessoas e pessoas. Eu não sei explicar a sensação, mas foi muito fixe. A envolvência de estar lá está, a meio de todos os atletas, luzes por tudo que era lado, as atuações que os coreanos prepararam, o momento da elevação da bandeira, foi algo que não estava sequer à espera e que nem imaginava que podia acontecer. E mesmo o desfile de cada representante do país foi bastante emocionante. E pronto, sim, aí é o começo dos Jogos Olímpicos, os só esperados Jogos Olímpicos. Bem, eu já tinha feito esta pergunta antes, mas volto a fazer, faço agora à Jéssica. Como é que foi feita a decisão de quem é que ia ser o porta-estandarte? Isso foi aí algum sorteio? Como é que isso aconteceu? Foi num sorteio. Nós tínhamos acabado de chegar a Lisboa, estávamos no hotel, estávamos a jantar e escreveram sim, não no papel. E quem tirasse 100 era quem levava a bandeira e quem tirasse não levava. E eu, por acaso, tive a sorte de conseguir o 100. Então, fui assim. Agora, ó Francisca, tens que qualificar para os próximos para resolver essa questão. É para isso que eu vou trabalhar, Isso não está aí por não, resolver. não O- só para levar, para estar lá a participar, mas também para levar a bandeira do país. E se calhar agora vir-me para o Paulo e faço-lhe a mesma pergunta. Paulo, foi a primeira vez também nos Jogos Olímpicos, como é que é a sensação de entrar no estádio? Foi realmente impressionante porque o estádio estava repleto. Logo, inicialmente, ficamos muito espantados, eu particularmente, com a questão das instalações que serviam as modalidades dos Jogos Olímpicos. São as infraestruturas que serviram os Jogos Olímpicos de Pyeongchang em 2018 e, portanto, daí a grande relevância. E o facto também, por exemplo, nas provas que aconteceram, os quatro patinadores portugueses estarem a competir, por vezes com cerca de 6.000 espectadores a assistirem, que é uma coisa inaudita, nós não estamos habituados a isso, e realmente no primeiro dia eles estavam muito nervosos, super nervosos, mas depois foram-se habituando e foram encarando aquele ambiente como um ambiente normal, onde eles faziam parte, como é evidente. A cerimónia de abertura, com tantos países juntos, com toda aquela envolvência que foi criada e o espetáculo, a chegar dos autocarros, imensos países, imensas bandeiras, imensas características específicas de cada um dos habitantes das várias partes do mundo que lá estavam representados, dos vários países, encher-nos também de emoção. Foi muito interessante toda aquela troca de culturalidades e de sensações e de forma de vestir, de estar, de pensar, de falar, as várias linguagens que se ouviam naqueles corredores do estádio antes da entrada.
para o pavilhão onde foram a cerimónia, e a própria cerimónia em si, com toda, como elas já falaram também, com toda aquela o espetáculo que foi criado. Realmente foram momentos únicos e que nos deixam super orgulhosos, a nós e a todos aqueles que nós representamos, aqueles que não estiveram lá presentes, mas que por uma outra razão, mas poderiam ter estado, que contribuíram também para que este projeto tivesse este nível e alcançasse esta possibilidade de sermos 4 patinadores presentes nestes Jogos Olímpicos da Juventude. Todos eles devem se ter sentido representados por nós, neste grande espetáculo, neste grande ambiente, e representando também Portugal e a nossa bandeira e o nosso país. Falando um pouco das provas, porque lá está, a parte lúdica terminou logo ao final dessa cerimónia de abertura, e a partir daí era um jogo muito sério. E Portugal, no que toca à patinagem de velocidade, tinha 4 provas a disputar, sendo que uma delas tinham que até qualificar-se para tal, certo? Exatamente. A prova de Mixed Relay, que é uma estafeta mista com um rapaz e uma rapariga, era uma prova que apenas 12 países podiam participar. Estiveram presentes 21, desses 15 tinham equipas, tinham homens e mulheres, podiam qualificar-se, e Portugal necessitava então, somando o melhor tempo, o tempo dos 500 metros da melhor representante feminina e do melhor representante masculino, somando os dois tempos, nós teríamos que ficar nos 12 primeiros lugares para conseguir aceder a essa prova da Mixed Relay. E os resultados que obtivemos, nomeadamente a marca da Jéssica, que foi a melhor das meninas, e a marca do Martim, somadas deram-nos 80 segundos,80, o que nos deu a nona posição no ranking e nos possibilitou assim então aceder também a essa prova, que era só obtida a partir dos tempos que eram realizados na prova de 500 metros, na primeira do programa. E, obviamente, relembrar que a primeira prova, lá está, foram esses 500 metros, tendo o Martim terminado na 16ª posição, o Manuel na 26ª, a Jéssica na 15ª e a Francisca na 17ª. Foi uma abertura em força. Jéssica e Francisca, o que é que têm a dizer sobre essa primeira prova nos Jogos Olímpicos? O Paulo diz que estavam muito nervosas, confirma-se? Ou os nervos acabaram a partir do início? Confirma-se. Sim, um plano. Falando de mim, eu acho que a prova foi boa, mas eu sinto que ainda faltava alguma coisinha. Eu acho que conseguia fazer um pedacinho melhor. Mas foi bom resultado pela primeira prova. 15º foi excelente. Quanto a mim, confirma-se o nervosismo. Primeira prova, ainda por cima, assim, para abrir logo os Jogos Olímpicos. Eh, não posso dizer que foi uma prova em que eu me senti realizada e concretizada, não posso. Os primeiros 100 metros eu adorei, mas o que aconteceu depois não correu assim tão bem. Mas top 20, logo na primeira, como a Jéssica disse, foi excelente. Eh, e o resto, pronto, ficou. Dizem que depois disso foram para os 1500 metros e, mais uma vez, bons resultados. João, deixa-me só referir, importante que neste primeiro dia, nesta primeira prova, apesar do nervosismo todo que eles estavam, e estavam previstos para esta prova 6.500, à volta disso, espectadores, assim que eles souberam o número de espectadores também ficaram ainda mais nervosos, mas além disso tudo eles conseguiram, perante o nervosismo, conseguiram ultrapassar tudo isso, e estes foram logo, à partida, os melhores resultados de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude para Portugal. O 15º da Jéssica, o 16º do Martim e o 17º da Francisca, foram 3 resultados que nunca tinham sido alcançados, julgo que o melhor até agora tinha sido o 21º. E daí importante. E além disso também, o Martim e o Manuel conseguiram bater os seus recordes pessoais, ou seja, fizeram marcas que nunca tinham sido antes alcançadas por eles, sendo que a pista não era super rápida, era uma pista até lenta, mas eles conseguiram superar-se e isso foi também um facto muito, muito positivo. Eu ia mencionar esse facto e realmente dizer que aqui os resultados, no geral, talvez não era o mais importante. Aqui, obviamente, o importante era, como é que eu ia dizer? A luta interna, não é? Era a luta contra vocês mesmos e melhorarem as vossas marcas, fazerem o melhor de vós e, acima de tudo, não, nós costumamos dizer é não perder para nós mesmos. Portanto, e acho que nesse sentido só vos posso dar os parabéns, acho que cumpriram com esse objetivo. Obviamente, Paulo, tu terás outros objetivos individuais para cada uma das provas e se calhar podemos falar um pouco sobre a prova do Mass Start, porque depois foi essa que acabou por dar um bocadinho de um maior elan aqui
à questão da patinagem de velocidade e à própria modalidade, em que a nossa equipa teve resultados excelentes, tanto no lado masculino nas meias finais, como em particular do lado feminino, tendo até conseguido disputar a final, e depois a Jéssica vai falar sobre isso. Paulo, o que é que tens a dizer sobre a Mass Start? Primeiro que tudo, deixa-me, João, dizer uma situação que é o seguinte: nós tínhamos três objetivos determinados. Tínhamos definido quais eram os rankings que os nossos patinadores tinham perante os inscritos, em que o tempo deles, a melhor marca pessoal de cada um, onde é que os situava no ranking. Um dos objetivos era nós conseguirmos manter ou melhorar esse ranking. Um outro era, se a pista fosse rápida, conseguir bater os recordes pessoais, coisa que verificamos que não era. A pista era uma pista lenta. Mesmo assim, o Martim, por uma vez nos 500, e o Manuel Piteira nos 500 e nos 1500 conseguiram bater os seus recordes pessoais, o que mostra uma grande evolução da parte deles. E depois a outra situação era conseguirmos resultados que se aproximassem dos 16 primeiros, um dos objetivos, semifinalistas, e o outro grande objetivo seria um diploma olímpico, que acabou por ser conseguido. Esses eram, digamos que, objetivos que estavam traçados. Depois, na Mass Start, nós, quando participamos nela, sabíamos que a Jéssica, pelo resultado que tinha feito na Taça do Mundo, já tinha conseguido, no Campeonato do Mundo do ano passado, tinha conseguido ser 12ª, foi à final e foi 12ª. Nas Taças do Mundo deste ano, já tinha conseguido também ir à final e tinha conseguido 12º lugar numa prova e 7º na outra, pelo que tínhamos alguma esperança que ela conseguisse ir à final. Em relação à Francisca, ao Martim e ao Manuel, o objetivo era aproximarem-se o mais possível da final. Nas meias finais, os 8 primeiros de cada uma das meias finais são apurados para a final. A Francisca foi 10ª, ou seja, ficou apenas a 2 lugares, que significa, ela chegou mesmo no fim em 7º lugar e bastava uma posição melhor e já conseguia saltar alguns lugares na classificação. O 10º lugar da Francisca, o 11º do Manuel e o 12º do Martim, ou seja, todos eles ficaram relativamente próximo de conseguir o acesso à final. E em relação à Jéssica, foi segunda classificada nessa meia-final, um facto extraordinário, e com um tempo de volta final que foi o terceiro mais rápido de todas as patinadoras em prova, o que deixou depois também toda a gente de olho nela e com muito respeito para a final, mas ela falará melhor disso do que eu, por certo. Exato. Jéssica, queres falar um pouco sobre essa final e onde é que estava a tua cabeça nesse momento? Vou ser sincera que essa prova era a que eu tinha mais expectativas, porque é o que se aproxima mais às rodas, é o que estou mais habituada a fazer. Eu fiquei muito nervosa, foi a prova que eu fiquei mais nervosa, porque era a que eu tinha mais expectativas. Quando eu consegui passar à final, metade desse nervosismo foi embora, e a seguir era só. O meu pensamento era só: vamos ao último ponto e ver o que é que dá. Mas a seguir surgiu um ponto em que ninguém se mexeu, então eu fui e consegui fazer 3 pontos. Quando vim para trás, não consegui me posicionar tão bem e a seguir fiquei um pedaço cansada e não consegui fazer mais nada. Mas foi bom, adorei aquela prova. E terminaste na sexta posição, o que significa um diploma olímpico. E é assim, podes ter estado muito cansada, mas honestamente já fizeste melhor do que muita gente. Portanto, só te posso dar os parabéns. Acho que é um resultado excelente. Obrigada. À Francisca também tenho que dar os parabéns. 10º lugar na meia-final não é para todas. Foi uma prova complicada. Também confesso que não. A minha aptidão para o fundo já teve melhor, mas foi uma prova que acabei assim com sentimento agridoce, porque não acabei morta do género, não consigo mais, não consigo sequer andar. Foi mesmo eu não conseguir ainda, por questões técnicas, sprintar ou estar ao mesmo nível do sprint do que pronto, estas raparigas já fazem isto há uma vida, porque não parece, mas rodas e gelo é muito diferente, de maneira técnica de andar. Mas foi a minha terceira mal start desde que comecei no gelo e foi bom, deu para aprender, também aprende-se bastante com os erros. Assumo que estava no início e durante a prova estava a marcar bem,
as adversárias, mas depois dali houve um momento na prova que duvidei, por estarem sempre um bocado mais atrás e pronto, não consegui ir com elas depois na última volta. Uh, e deu-me o sétimo lugar na série, o que depois com as contas todas e os pontos deu o 10º lugar final na meia final. Não deixa de ser um bom resultado. Ficou, Sim, ficou claro, curto, mas a próxima vez estás lá para disputar as finais. oxalá. E agora dizer que vocês estão no Japão para uma próxima prova. Querem falar um pouco sobre isso? Paulo, se calhar dás tu a introdução para essa prova, depois a Jéssica e a Francisca dão a sua opinião. Exato, nós aproveitamos então o facto de estarmos na Ásia para virmos depois até esta outra prova. Fizemos a viagem de Seul para Tóquio, para Omori, para depois virmos até aqui, a Chione, onde estamos agora para duas provas. Este fim de semana será a terceira e última etapa de Taça do Mundo de Júniores e no outro fim de semana seguinte será o Campeonato do Mundo de Júniores. Nós estamos aqui com 3 atletas, além da Francisca e da Jéssica, que estão aqui connosco neste podcast. Temos ainda o Afonso Silva, que, sendo Júnior A, não pôde participar nos Jogos Olímpicos por uma diferença de cerca de 10 dias. Nasceu 10 dias depois, ou antes do que deveria ter nascido, para efeitos da possibilidade de ter ido aos Jogos Olímpicos da Juventude. Mas o Afonso está aqui também, então são 3 os patinadores que estão aqui presentes e ainda o treinador, o técnico Alípio Silva. E então estamos aqui a fazer a preparação para esta prova, com os treinos que já tivemos desde domingo até hoje, os treinos no gelo, para então a Taça do Mundo neste fim de semana e no outro o Campeonato Mundial, que todos os ouvintes poderão acompanhar através do site da ISU, seja as classificações, os tempos parciais e tudo isso, e onde esperamos que os nossos patinadores consigam resultados interessantes, e isso significa resultados dentro, por exemplo, do top 20, é algo que já nos era muito, muito importante e bom, e depois na Mass Start conseguirmos um pouco melhor, ou seja, a tentativa de ir às finais. Isso, vos posso desejar sorte. Ia só perguntar se têm mais algum tópico que queiram levantar, queiram abordar, antes de vos deixar para os vossos treinos e descanso. Eu queria agradecer ao meu treinador, ao meu clube, à AFDI e ao Comitê Olímpico pela oportunidade e pelo trabalho. Faço das palavras da Jéssica minhas também. Agradecer toda esta oportunidade que a Federação de Desportos de Inverno nos está a dar, e agora também o Comitê Olímpico. Apoiaram-nos com uma bolsa olímpica, estarmos integrada nesse. Dá-nos mais possibilidades de podermos treinar e de conseguirmos representar as cores do nosso país ainda melhor, e certamente que são uma grande ajuda e um grande pilar para este nosso desenvolvimento nesta modalidade agora no gelo. E agradecer também a todos os treinadores que se disponibilizam para estar aqui connosco, ao meu treinador, claro, à minha equipa e aos meus pais, que também são um grande pilar neste meu percurso de vida quanto atleta e como pessoa. E da minha parte, só vos tenho a agradecer a vocês. E em particular ao Paulo por se ter disponibilizado neste período de treino, porque eu sei que em competição é sempre difícil arranjar tempo. E obrigado por terem aceito o convite e por terem disponibilizado o vosso tempo. E termos encontrado aqui uma hora também que fosse adequada para ambas as partes, né? Que não é fácil, dada a diferença horária de 9 horas entre Portugal e o Japão. Sim, sim. Mas se fosse preciso acordar às 4 da manhã, não era a primeira vez nem será a última. Quem corre por gosto não cansa, né, João? É isso, Paulo. Passamos agora para a segunda parte deste episódio. Vamos agora falar com o Pedro Flávio. Ora, o Pedro Flávio foi o chefe de missão de Portugal aos Jogos Olímpicos da Juventude e é também o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. Olá, Pedro. Obrigado por aceitares o convite para estar no Abaixo de Zero. Primeira vez a esfiar uma missão olímpica aos Jogos Olímpicos da Juventude. Qual é que foi o sentimento de o fazer e mais ainda o facto de o fazeres na condição também de presidente da própria federação? Olá, João.
Pá, primeiro, a dar-te os parabéns, porque acho que tens feito um excelente trabalho aqui a desenvolver este podcast. Acho que estamos no caminho certo nesta divulgação através das nossas redes sociais, dos nossos canais, porque acho que é importante também dar a conhecer um bocadinho das histórias que estão por trás das pessoas, dos atletas, dos treinadores, e acho que é importante este teu trabalho. Muito bem, então, de facto, esta foi a primeira vez que eu fui chefe de missão de uns Jogos Olímpicos da Juventude. Eu tenho alguma experiência olímpica, já tive em 3 Jogos Olímpicos como oficial das missões. Já fui também chefe de missão de festivais, de 3 festivais olímpicos da Juventude Europeia, que é um evento olímpico de menor dimensão, mas que também tem o seu papel importante no olimpismo e no desenvolvimento dos atletas enquanto terem mais vontade ainda de participar e de evoluir e de vir a participar em Jogos Olímpicos. Depois, dizer-te que é sempre uma honra representar o nosso país, liderar uma equipa que neste caso tinha 6 atletas, éramos 11 pessoas no total. Foi uma missão já com alguma dimensão, foi a estes Jogos Olímpicos da Juventude, é a maior missão de sempre. Nós já tínhamos participado em 2 edições anteriores com 2 atletas apenas, de esqui alpino, e desta vez conseguimos participar com 2 modalidades e com 6 atletas, 2 de esqui alpino e 4 de patinagem de velocidade, tendo conseguido, no caso da patinagem de velocidade, enquanto estreia desta modalidade em eventos olímpicos, participar com a cota máxima, que eram 4 atletas. Acho que isso foi muito importante para nós também. Foi um feito, realmente. Queria também mencionar aqui um bocadinho o papel da Catarina Monteiro. Ela foi uma das pessoas que foi na missão, indicada pelo Comitê Olímpico. Se quiseres falar um bocadinho sobre a Catarina e... Sim, é verdade. A Catarina teve um papel muito importante nesta participação. A Catarina é uma pessoa com muita experiência em eventos olímpicos. Ela faz parte do Departamento de Missões do Comitê Olímpico de Portugal. Tem muita experiência em jogos de verão e eventos olímpicos de verão. E esta foi a primeira vez que ela participou nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ela teve um papel muito importante aqui porque nós estávamos divididos em 2 aldeias olímpicas. Eu estava na montanha com os atletas de esqui alpino e ela esteve diariamente com os atletas de patinagem na aldeia olímpica, onde estavam todos os atletas das modalidades de gelo. Estas 2 aldeias estavam separadas uma da outra com uma distância de mais ou menos 2 horas de autocarro. Isto fazia com que se tornasse um bocadinho complicado as viagens entre aldeias. Eu fiz um bocadinho esse papel, tentei estar presente nas várias competições das 2 modalidades e andei um bocadinho a fazer piscinas, a viajar de autocarro de um lado para o outro, mas a Catarina esteve muito presente com a sua experiência nesta aldeia olímpica das modalidades de gelo, e esteve muito próxima também, porque nós tínhamos nessa aldeia tínhamos 2 atletas femininas, 2 atletas muito jovens, com 17 anos, e depois 2 rapazes, também um com 16 e um com 15. O atleta mais novo da nossa comitiva estava na patinagem de velocidade. A Catarina tem muita experiência nesta matéria, deu uma ajuda muito importante na organização e em tudo o que foi preciso para que os nossos atletas pudessem estar nas melhores condições e que nada lhes faltasse e que pudessem estar ao melhor nível para depois participar nas competições. E isso leva-me à próxima questão, que era, obviamente, maior participação de sempre nacional, 6 atletas, o triplo das 2 participações anteriores, tanto em Lillehammer como em Lausanne, em 2020, e pergunto então quais é que eram os objetivos à entrada destes Jogos Olímpicos. Olha, as nossas expectativas tínhamos uns objetivos bem definidos em termos de resultados. Não sabíamos muito bem o que ia acontecer depois na realidade, porque nestas 2 modalidades são diferentes. O esqui alpino depende muito de fatores externos, como as condições da neve, a meteorologia, e nós não sabíamos muito bem o que íamos encontrar. Eu já tinha estado em 2018 na Coreia do Sul e tinha apanhado muito frio. Desta vez continuámos a apanhar muito frio na mesma. Houve dias com menos 15, houve um dia com menos 19. Isto para estes atletas muito jovens às vezes é complicado, porque nós estamos mais habituados às temperaturas da Europa.
Mas na patinagem também havia aqui alguma expectativa de, pronto, nós conhecíamos a realidade dos nossos atletas, porque conhecemos, enquanto que no esqui alpino, que depende muito desses fatores, na patinagem de velocidade nós temos tempos de referência, conseguimos perceber quem são os atletas que estão à nossa frente e quem são os atletas que estão atrás de nós, e por isso tínhamos aqui alguns objetivos bem definidos em termos de resultados. Mas havia aqui também uma questão importante, que era a questão da pista. O gelo é muito diferente de pista para pista, nós estamos habituados treinamos maioritariamente em Eraveen, na Holanda, que é uma pista com excelentes condições, onde o gelo é muito rápido e onde é mais fácil conseguir tempos rápidos, onde é conseguir. Foi aí que nós treinamos basicamente em Eraveen e em Insel, mas em Eraveen é um local onde por hábito conseguimos fazer bons tempos. O que é que acontecia aqui na Coreia? Esta pista em 2018 era uma pista excelente, com muito boas condições e onde se conseguiram bater muitos recordes, e porque o gelo era rápido, mas esta pista foi desativada depois dos Jogos Olímpicos. E o que aconteceu foi que durante estes 4 anos a pista esteve inativa, funcionava para outros eventos e outras coisas, mas ela voltou a ser só reativada agora há poucos meses da competição, e nós não sabíamos muito bem se as condições iam estar ao mais alto nível ou não. As coisas acabaram por correr muito bem, mas em termos de objetivos, nós tínhamos aqui traçado, e foi isso que eu passei para a comunicação social, tínhamos traçado aqui uns objetivos que seriam no esqui alpino, resultados na ordem dos primeiros 40 lugares. Se conseguíssemos um top 30 era bom, era um dos objetivos, ou seja, mais usados no esqui alpino, era conseguir pelo menos um top 30, que acabou por acontecer. O Emerick fez 21º no slalom e 26º no combinado. São resultados muito interessantes. Este 21º lugar iguala a prestação do nosso atleta em Lillehammer, do André Bugnon, que tinha conseguido também um 21º lugar no combinado alpino. A diferença aqui para este resultado é que é o mesmo 21º lugar, mas com mais participantes. No slalom participaram 70 atletas. Por isso é um resultado expressivo e muito próximo já aqui de um top 20, que é um lugar para um atleta Posição de português, excelência, é um lugar já de excelência, claro, face às condições que nós temos de treino e comparativamente com atletas de países como a Suíça, a Áustria, a França, que têm muitas horas de neve, estar num top 20 ou estar muito próximo deste top 20 com este 21º lugar é um resultado de excelência. Depois, também a Naya também conseguiu um resultado interessante no combinado alpino, ficou em 31ª, muito próximo também do top 30, que também foi importante. Na patinagem de velocidade, os nossos objetivos seriam lugares ali próximos do top 20, e depois tínhamos a ousadia de pensar que alguma vez podíamos conseguir qualificar um atleta para a final do Mass Start. E foi o que acabou por acontecer. A Jéssica conseguiu qualificar-se para a final, numa meia-final excelente, onde terminou em segundo lugar. Ela terminou apenas com a depois campeã do mundo, com a campeã do mundo e depois campeã olímpica, a holandesa, que terminou à frente dela, e deixou um conjunto de atletas de excelente nível para trás, e isso deixou-nos com muita esperança que pudesse acontecer um resultado interessante na final. Embora depois na final participam os 16 melhores atletas da competição, não é? São 8 de cada uma das meias finais, e o que acontece é que muitos países conseguem colocar 2 atletas na final. E a presença destes 2 atletas na final fazem toda a diferença, porque os 2 atletas acabam por trabalhar em equipa. Há um atleta que protege o outro, e isso torna o caminho para um resultado melhor mais fácil, não é? Porque há aqui um trabalho conjunto. Nós tínhamos a Jéssica só na final, a Francisca acabou por falhar ali por alguns lugares, mas pronto, tínhamos esse caminho pela frente. Eu depois na final nós estávamos, a final correu muito bem, ela utilizou uma estratégia interessante, andou nos primeiros lugares durante praticamente metade da corrida, nos 3 primeiros lugares, passou em primeiro lugar no sprint, no primeiro sprint da competição. A competição tem 10 voltas e depois há umas voltas que têm uns sprints definidos que dão pontuação aos atletas, e a Jéssica acabou por conseguir passar em primeiro
nesse sprint que lhe deu 3 pontos que depois foram fundamentais para somar ao lugar em que ela chegou no final e lhe dar a 6ª posição. Eu estava ao pé do Paulo Batista durante a final e nós os dois gritámos muito, muito, porque estávamos a ver que ia ser um resultado excelente e que se estava a proporcionar um resultado excelente, o que acabou por acontecer. E foi muito emocionante. Tivemos os dois a berrar ali, ficámos sem voz, sempre que ela passava ao pé de nós para lhe dar ânimo e força para conseguir chegar numa boa posição, o que acabou por acontecer. E, bem, foi muito bom. Acho que ela ficou muito, muito contente e mereceu, porque ela os 500 metros correram bem, os 1500 metros não lhe correram muito bem, correram bem à Francisca e não lhe correram bem a ela, porque acabou por cair, deixou-a um bocadinho triste e em baixo, mas depois acabou com o ânimo que depois a equipa lhe foi dando e o ambiente excelente que havia entre a missão e todos os colegas e os treinadores e as pessoas que estavam ali diariamente a conviver, acabaram por lhe dar uma motivação e ela estava muito focada naquele dia e ela antes de competir disse-me, esta é a minha prova, esta é a prova que eu gosto, no fundo porque a relação com esta modalidade, porque os atletas competem todos ao mesmo tempo, é-lhe mais familiar aos atletas que vêm das rodas e que acabam por competir muito em contacto, não é? Há contacto entre os atletas que estão em prova, enquanto nas outras distâncias isso não acontece. Os atletas competem 2 a 2, estão a lutar por um tempo, por chegar, e não há esse contacto físico, não há essa relação. E aqui isso acontece, e isso é-lhe muito familiar e muito próximo, e ela sente-se em casa nesta competição. E eu acho que eles neste momento estão no Japão, em Ashinohe, para a 3ª etapa da Taça do Mundo, que é este fim de semana, e para depois para o Campeonato do Mundo Júnior. E eu acho que ela foi muito animada depois deste resultado olímpico e com vontade de fazer um excelente resultado, embora haja aqui uma diferença entre este campeonato, esta 3ª etapa da Taça do Mundo e o Campeonato do Mundo e os Jogos Olímpicos, é porque no Campeonato do Mundo e na 3ª etapa ou seja, ela compete com atletas que podem ser até 2 anos mais velhos do que ela, que estavam fora do ex-grupo dos Jogos Olímpicos. De qualquer forma, a Jéssica e a Francisca e o Afonso está também com ela. O Afonso não pôde competir foi fundamental para abrir as vagas portuguesas. Depois os atletas fizeram os tempos para participar, mas foi importante para abrir a vaga de participação. E depois, por poucos dias, ele está fora da idade limite, fora da idade limite para participar e acabou por não poder participar nos Jogos Olímpicos da Juventude. Mas estivemos muito bem representados pelo Martim e pelo Manuel, que se portaram à altura. O Martim é um atleta com muita força, com muita pujança e é um sprinter, gosta muito dos 500 metros. Acho que a prova nos 500 metros correram-lhe bastante bem. E depois o Manuel, que é um atleta mais novo e que para mim até esteve acima de um bocadinho daquilo que eu pensava que podia acontecer. Eu acho que ele, para um atleta tão jovem e que teve esta primeira experiência num evento internacional deste nível, estou-se à altura e esteve muito focado e conseguiu uns resultados também interessantes. É caso para dizer que temos o futuro assegurado, né? Porque estes miúdos, que são novinhos ainda, têm muito para dar, ainda têm muito para evoluir. Sim, é isso, é verdade, mas nós temos que ter consciência que é uma modalidade difícil, é uma modalidade onde a patinagem de velocidade nestes eventos olímpicos e competem poucos atletas, ou seja, qualificam-se 35 atletas, né, num universo de centenas de atletas que são muito bons, mas estes resultados e o que aconteceu nos últimos tempos, nós temos 3 anos de desenvolvimento de patinagem de velocidade no gelo em Portugal. Começámos há 3 épocas atrás, esta é a 3ª época, e o que conseguimos fazer nestes 3 anos é de facto muito interessante. Isto também ressaltar, por exemplo, que nós temos causado, para um país que é novo nesta modalidade, temos causado bastante impacto. Eu fui felicitado por alguns elementos da ISO, da Federação Internacional, que me mandaram algumas mensagens. No dia anterior a este resultado, tive uma reunião com o presidente da ISO, que é coreano e que estava no evento, e acabámos por falar um bocadinho sobre a nossa evolução e sobre aquilo que tínhamos feito. E ele ficou de tal forma entusiasmado que quis conhecer os nossos atletas. Nós tivemos reunidos com ele depois de uma das competições. Ele foi visitar os atletas portugueses, ele estava muito intrigado como é que um país
que não tem tradição nos desportos de inverno, que não tem uma pista de gelo para poder desenvolver esta modalidade, e como é que têm atletas deste nível que em pouco tempo evoluíram tanto e estão ali a disputar lugares com atletas tão conceituados e com tantas capacidades, e como é que atletas, por exemplo, como a Jéssica, a Francisca e o Martim, que vivem na Ilha da Madeira, que é uma ilha quase com clima tropical, não é? E como é que têm esta apetência para os desportos de inverno e como é que estão a evoluir desta forma nos desportos de inverno. É isso que tem acontecido, mas isto também é sinal e pronto, é importante para nós, porque nós sentimos que está a valer a pena todo o esforço que a Federação de Esportes de Inverno tem vindo a fazer com as suas modalidades, especificamente no caso da patinagem de velocidade, que é o que estamos a falar agora. Todo o investimento que foi feito ao longo destes últimos 3 anos está agora a dar os seus frutos e estão a começar a surgir os resultados de relevo. Isso dá-nos alento para continuar e continuarmos a investir dinheiro, tempo, recursos, treinadores, não é? Ou seja, há aqui um conjunto de pessoas que são fundamentais para que isto funcione, desde o diretor técnico, que é o Paulo Batista, que nos ajudou desde o princípio a montar esta estrutura, aos treinadores que vão com os atletas para os estágios e que não só são treinadores, mas são também, no fundo, as pessoas que estão ali com eles a acompanhá-los diariamente, que os ajudam a estudar, que os ajudam nas tarefas diárias, que fazem comida e que no fundo criam bem-estar para que estes atletas estejam nas melhores condições para poder treinar e participar nestas competições. Depois o papel do Fausto Marreiros. O Fausto Marreiros foi atleta olímpico, foi o primeiro atleta português a participar nos Jogos Olímpicos em patinagem de velocidade no gelo, em Nagano, 98, e o Fausto vive na Holanda, tem uma relação muito forte, porque ele é luso-holandês, tem uma relação muito forte, oriundo do Algarve, tem uma relação muito forte com Portugal, e acho que o papel dele também tem sido fundamental dele e do filho do Dário, que foi um dos treinadores que teve também agora na missão olímpica, e que têm também feito muito esforço para que esta modalidade possa evoluir e possa. E a vantagem do Fausto estar ali muito próximo de Eravin. O Fausto vive em Amsterdão, ali próximo de Amsterdão, muito perto de Eravin, e ter muitos conhecimentos na Holanda também tem sido uma mais-valia para que nós estejamos aí mais focados neste local. Eravin é um centro de excelência de treino da ISO, da Federação Internacional de Patinagem, e é um sítio onde temos muito boas condições para treinar. Temos feito, o último ano fizemos as nossas competições aí, fizemos a Taça de Portugal de patinagem de velocidade no gelo all-round e single distance. Isso foram feitas na Holanda. No ano anterior fizemos uma em Eravin, e o single distance fizemos em Insel, na Alemanha, e é por aí. Vamos agora, este trabalho continua, não é? Estes atletas estão na Taça do Mundo e no Campeonato do Mundo no Japão, mas estamos já a começar a preparar a Viking Race, que é uma competição para atletas mais jovens, que acontece na Holanda. É uma competição das mais importantes competições de patinagem de velocidade no gelo para jovens atletas, e mais uma vez vamos marcar presença. No ano passado participámos pela primeira vez, com objetivos também de ir evoluindo e também conseguirmos aí ter alguns resultados. Paralelamente a isto, estamos numa data de sítios ao mesmo tempo, não é? Como tu sabes. Sim. Neste momento temos atletas de esqui alpino no Campeonato do Mundo Júnior de esqui alpino, mas havemos de falar depois sobre isso. Devemos de falar sobre isso também, em particular da Viking Race. Vamos falar certamente, já está combinado com o Paulo Batista um episódio sobre isso. E que mais dizer, não é? Acho que já cobriste todos os pontos que eu tinha aqui na minha agenda. O alinhamento. Pergunto se tens mais algum ponto que queiras levantar relativamente aos próximos passos aqui da Federação de Desportos de Inverno, ou se deixas essa conversa para mais tarde. Já falámos sobre isso. Eu acho que depois, no final da época e para terminar esta primeira temporada do nosso podcast, temos de fazer um episódio para falarmos um bocadinho sobre o balanço da época e daquilo que fizemos e dos planos para o futuro. Mas dizer-te que a nossa época ainda vai a meio, temos ainda uma data de coisas a acontecer, temos participações em competições internacionais de curling, temos esqui alpino, temos snowboard, temos bobsleigh, temos patinagem de velocidade, temos os campeonatos nacionais ainda para acontecer, temos o Campeonato Nacional de Patinagem Artística, que acontecerá na nossa Serra da Estrela Ice Arena,
Temos os nossos campeonatos nacionais de esqui alpino e de snowboard, que ainda não têm bem a data definida, porque estamos sempre dependentes da ajuda do São Pedro e da existência ou não de neve, que infelizmente este ano não temos tido ainda muita sorte. Tivemos há poucos dias a celebração do World Snow Day e nós infelizmente não tínhamos neve em Portugal para poder comemorar como outros sítios da Europa, mas isto eu tenho acompanhado e conheço esta realidade de há muitos anos. Eu lembro-me muito pequenino aqui na Serra da Estrela disto cheio de neve e tenho visto cada vez menos neve ao longo dos tempos, mas espero que isto possa reverter e que daqui a uns tempos possamos ter mais neve na Serra da Estrela. E infelizmente tem acontecido um pouco por toda a Europa, mas não sei muito bem, porque o ano passado houve alturas em que havia menos neve nos Alpes, os Alpes este ano está um bocadinho melhor, os Pirineus está um bocadinho pior. Não sabemos muito bem como é que isto irá evoluir, mas o que nós precisamos é de neve para poder realizar as nossas competições, os nossos campeonatos nacionais. E dizer também que, relativamente ao esqui alpino, em março vamos realizar em Itália, em Kronplatz, a nossa segunda edição da Taça de Portugal da modalidade, que é uma prova da Federação Internacional de Ski. Ou seja, nós tentamos, paralelamente aos nossos campeonatos nacionais, que acontecem anualmente na Serra da Estrela, passámos desde o ano passado a fazer esta competição, no fundo um bocadinho à imagem da Taça de Portugal de patinagem e da Taça de Portugal de curling que fizemos, de duplas mistas que fizemos o ano passado no Canadá e que este ano vai acontecer outra vez, que passamos também a fazer esta competição, esta Taça de Portugal de esqui alpino, que no fundo é uma prova para os atletas portugueses competirem também com atletas da Europa e do mundo inteiro que participam nessa competição FIS organizada por Portugal. É isso. Bem, Pedro, eu acho que com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero e obviamente contamos convosco no próximo episódio. Obrigado, Pedro. Obrigado, João.